Ah, tá, já entendi. Pronto. Boa tarde, então. A gente começa, né, nossa aula de Física Aplicada à Biologia. Hoje nós vamos ver sobre o Laboratório 3. Então, a ideia desse laboratório é a gente fazer de forma virtual e não precisar todo mundo aglomerar numa sala. A UFMG liberou o uso, né, desses dados para essa prática, né? Eu pedi uma autorização para eles via departamento. E aí a ideia seria a gente aplicar a matéria da terceira variação e parte dessa matéria entra o conteúdo da resistividade elétrica. E aí eu fiz um roteirinho para vocês aqui, né, autoexplicativo, mas que a gente vai fazer todo hoje, que vai orientar como que vocês vão fazer esse experimento de forma virtual. Então, primeiro, lê o roteiro, né, vocês vão clicar aqui no link, ele vai abrir aqui, né, no roteiro da UFMG, Física Básica, né, então tá aqui resistividade elétrica, e aí, como todos os outros roteiros, ele vai dar uma motivação para esse estudo, né, e vai explicar qual que seria a ideia do experimento. Né? Então, nesse caso específico aqui, né, vou dar um zoom maior aqui para vocês verem, a ideia seria verificar, né, a resistividade de um fio, que é esse ρ, né, através do conhecimento, né, da resistência que esse fio tem, à medida que a gente faz medidas de resistência com o ohmímetro com distâncias, comprimentos diferentes. Né? Então a gente considera que esse fio é uniforme, que ele é homogêneo e que ele tem a mesma resistividade. Então a gente vem com o ohmímetro, que é uma função do multímetro, né? Aqueles multímetros digitais ou analógicos, muitas vezes eles vão ter essa função. Você coloca lá na função medir resistência elétrica, e aí você coloca um fio, né? Um lado do plug desse ohmímetro ligado no início do fio, e o segundo lado, que é esse lado P2 que está aqui, ele vai varrer distâncias nesse fio que tem um comprimento finito, no caso ele tem 1 metro, e aí vão ser anotados valores de resistência para cada distância. E esses valores de resistência para cada distância estão nessa tabela. E a gente tem duas tabelas aqui, uma tabela A e uma tabela B. Vocês podem escolher quais os dados que vocês querem usar, tá? Que são fios de materiais diferentes, né? E aí, em seguida, então, né, aqui está o esquema da montagem, vocês têm que tentar identificar a resistividade do material que foi medido, que está os dados nessa tabela, com a resistividade de alguns materiais que a gente tem aqui. Ah, pode ser que não bata o material aqui. Aí vocês podem procurar na internet a resistividade de outros materiais que sejam próximos e tentar linkar qual que seria o material utilizado. Né? A segunda parte do roteiro, ela pede para você assistir o vídeo de apoio. Eu vou ligar aqui para a gente assistir junto. Só ver uma coisa aqui. Você está gravando também? Tá. Então eu vou ligar aqui para a gente assistir juntos o vídeo, que é um professor da UFMG explicando sobre como foi feito esse experimento e como que esses dados foram obtidos, que vão ser o que vocês vão utilizar para o relatório, o roteiro e os dados. Vocês estão ouvindo o vídeo? Tá dando para ouvir? Peraí, deixa eu botar aqui. Não. Não? Tá. Então deixa eu tentar compartilhar de uma outra forma. Obrigado pela resposta. Vamos colocar aqui, ó. Peraí. Tem como eu colocar aqui, ó, ideal para vídeo é uma guia. Cadê? Vamos abrir aqui, ó. Só um minuto. Aqui para vocês. Ótimo. Então, deixa eu colocar o vídeo aqui. Acho que vai dar certo. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Ótimo. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Isso. Vamos ver agora se vocês ouvem o áudio. Por enquanto não tem nenhum, tá? Bem-vindos. Este é o Laboratório de Física Experimental Eletromagnetismo. Ouviram? Ouviram? Sim. Não, perfeito. Aqui também eu consegui colocar uma descrição, tá, do que ele está falando. Esse aqui é o professor Ângelo,
lá do Departamento de Física da UFMG. Então, a gente vai assistir esse vídeo juntos aí, que é o que vocês estariam fazendo no laboratório se a gente estivesse nesse momento lá. E realizaremos neste vídeo o experimento de resistividade elétrica. O roteiro do experimento e todo o material de apoio necessário para a compreensão do fenômeno aqui descrito estão no link que segue em anexo neste vídeo. Antes de prosseguirmos, é importante que você leia atentamente o roteiro deste experimento. Neste roteiro estão contidas a descrição do fenômeno, aqui apresentado, e os procedimentos para a execução do experimento. A leitura do roteiro é essencial para a compreensão da demonstração que será feita aqui. Caso você não tenha lido, pause o vídeo e inicie a leitura. Depois retorne para ver o final do procedimento. Os materiais utilizados neste experimento são um fio preso a um suporte milimetrado, cabos para contatos elétricos e um multímetro na função oímetro para medição da resistência. O propósito deste experimento é medir a resistividade de um fio feito de material desconhecido. Define-se a resistência elétrica de um componente, um fio ou qualquer material como a razão entre a tensão aplicada neste material e a corrente que o percorre. Esta é uma definição macroscópica. Do ponto de vista microscópico, a resistência final de um componente ou fio constituído do material que estamos estudando pode ser recalculada a partir de uma propriedade conhecida como a resistividade elétrica de um material. Esta propriedade, simbolizada pela letra grega ρ nesta equação, é característica de cada material utilizado. Neste caso, a resistência de um fio com comprimento L e seção transversal de área A será dada pelo produto da sua resistividade por estes dois fatores geométricos. Neste experimento, queremos obter a resistividade de um fio e compará-lo com valores padrões existentes no seu rotor. Vamos demonstrar brevemente a relação entre o comprimento do fio e a resistência aferida no multímetro. Neste caso, começamos com um contato preso ao zero da régua, seria esse fio azul, e o segundo contato, representado pelo fio vermelho, preso a uma certa distância em relação ao primeiro contato. Vemos aqui uma resistência de 2,1 ohms para uma distância de 5 centímetros. Para uma distância de 20 centímetros entre os dois contatos, observa-se que a resistência aumenta para um valor de 5,2 ohms. Agora, aumentamos a distância entre os dois contatos para aproximadamente 40 centímetros e verificamos que a resistência aumentou para 10 ohms. Para o comprimento máximo do fio no suporte, de aproximadamente 60 centímetros, verificamos que o valor da resistência sobe para 14,3 ohms. Esses valores servem apenas como referência para ilustrar o fenômeno. A tabela com resultados utilizados para fazer esse experimento será providenciada pelo professor. Utilizando a tabela fornecida pelo seu professor, você deverá fazer um gráfico da resistência em função do comprimento do fio utilizado para cada ponto da tabela. Em seguida, faça uma regressão linear dos dados e extraia o parâmetro de resistividade do fio. Compare a resistividade obtida com as resistividades da tabela fornecida no seu roteiro. Lembre-se de expressar os valores obtidos com a quantidade correta de algarismos significativos e calcular as incertezas. Finalizamos com isso a demonstração do experimento de resistividade elétrica. Dúvidas a respeito do roteiro e esclarecimentos dos fenômenos físicos envolvidos serão fornecidos pelo seu professor durante a aula. Tenham todos um bom trabalho. Todo mundo entendeu a ideia? Então, para ficar uma coisa diferente do que vocês vão fazer, eu vou utilizar... Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Compartilhar... Veja. Eu vou... Só um segundo. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar a tela de novo.
como são dois conjuntos de dados, eu vou fazer juntos com vocês utilizando o conjunto B, tá? E aí vocês usam o conjunto A. Vocês estão vendo tudo, né? Então vamos aqui primeiro, eu vou baixar a tabelinha, né? Que a gente precisa. Cadê ela aqui? Só um minuto. Essa tabelinha. Então aqui, ó, vocês vão fazer os dados com a tabela A, tá? E a tabela B eu vou fazer agora com vocês. Perfeito? Então, vamos copiar os dados aqui. Deixa eu dar uma reduzida nessa tabela aqui antes. Vou explicar novamente a ideia do experimento. É exatamente igual aquele exercício que a gente fez hoje, tá? Onde aparecia exatamente esse gráfico, né, para ser feito isso. Só achar a caneta aqui, só um minuto. Então a gente sabe, né, que a relação entre a resistência de um fio e o seu comprimento é dado por essa equação, né? E aí a tabela, né, que vocês têm a disponibilidade dela e a tabela A que vocês vão utilizar, ela tem exatamente a resistência em ohms e a distância em centímetros. Então vocês vão primeiro plotar isso, os dados da tabela, né, numa tabela igual está aqui, aonde o seu eixo, né, R vai ser seu eixo Y da tabela e a distância será seu eixo X. Né? Então a gente vai ter a resistência aqui em ohms, vou escrever, né? Por. A gente vai fazer graficamente ainda, tá? A distância L, que eu recomendo usar em metros, já que os valores que estão no relatório que vocês vão comparar, né, são dados em metro. Se a gente olhar aqui no relatório, né, ele está em ohms por metro. Então, eu manteria ohms por metro para ficar já tranquilo a análise. No exemplo que a gente fez hoje, que eu peguei na tabela, estava ohms por centímetro por metro quadrado, né? Então, na hora que você for plotar esses dados, que é o que a gente vai fazer, ele vai dar, né, pontos, né, que à medida que você for aumentando a distância, lá, 2 deu 5, aí vamos supor que era esse ponto. 3 deu 10, 5 deu 20. Então, esses aqui seriam os pontos, né, o diagrama de dispersão que a gente chama desse experimento. E aí a gente vai perceber que ele tem um comportamento linear. Eu estou falando mais rápido aqui, tá, gente? A gente vai fazer isso ainda no programa. E aí, com essa parte do ajuste linear, praticamente o que vai ser feito é um ajuste de uma equação de primeiro grau. Então, deixa eu colocar ela aqui. Que vai ser do tipo, né? Y igual a A mais BX. Então, isso aqui vai ter feito, né, um ajuste. E aí, desse ajuste, ele vai te falar, né? Y igual a A mais BX. E aí, o que seria aqui, comparando as duas equações, né? O nosso Y. O que seria? Vamos lá? A gente fez isso no exercício hoje. O que seria? Quem lembra? R, isso aí. E o que seria o B? O X, né? Vamos para o X. O que seria o X? Eu tenho aqui. O que seria o X? O L, né? A distância. E o B?
O B é a inclinação, sim, mas comparando essas duas equações, nós já vimos que o R é o Y, que o X é o L, e aí o B, comparando com essa equação da resistência, o que equivale ao B? Quem é o B? Ela é a inclinação, exato. Mas além disso, o que ela é? O que ela vale fisicamente? Qual que é o sentido físico da inclinação nesse gráfico de resistência por comprimento? Ninguém percebeu, não? A resistividade, né? Mas não é só a resistividade, é a resistividade dividido pela área. Tá? Porque, ó, é esse termo daqui que vai ser esse termo daqui, ó, só a gente circular, né? Aqui, ó, a resistência é o nosso Y e o nosso comprimento é o nosso X. Tá? O A não tem significado físico para nós. Provavelmente ele vai estar com A igual a zero com esse cara na origem. Tá? Então, com o ajuste desse gráfico, né, a ideia, né, seria após o ajuste desse gráfico, a gente vai ter o valor de B. Tendo o valor de B, a gente calcula o valor da resistividade multiplicando pela área. Que área é essa? É a área de seção do fio. E aí o problema passou o diâmetro do fio. Então, com o diâmetro, a gente calcula a área, multiplica a área pelo valor da inclinação B e encontramos a resistividade. Então, vamos agora para o programa. Só um minuto, eu vou tentar abrir em duas telas aqui. Vai dar? Vai. Eu não sei se está muito grande, se vai dar para vocês verem grande agora aqui na tabela, mas eu vou copiar os valores que está aqui, tá? Então, vou fazer aqui, ó, no eixo Y, né? O nome vai ser resistência, por exemplo, e a unidade dele vai ser ohm, e o outro vai ser comprimento, por exemplo, comprimento, e a distância dele, a unidade vai ser metro. Então, vou aqui copiar os dados da tabela, né? 2,1, 3,3, 0,7, 5,8, 6,9, 8,3. Isso aqui é o que vocês vão fazer, tá, gente? Basicamente, eu estou fazendo junto com vocês o que vocês vão fazer em grupo. Vocês separem em grupos até de 4 pessoas, quando a gente encerrar essa aula, e vocês fazem o experimento de vocês, né? Baseado nos dados que foram dados no conjunto A. E, obviamente, vocês têm que escrever o relatório, né? Que eu só vou mostrar a parte gráfica, né? Então, coloquei aqui a resistência no eixo Y, dadas dessa tabela. Agora eu vou colocar as distâncias. As distâncias aqui estão em centímetro. Então eu vou colocar, depois eu vou dividir por 100, para passar para metro, tá? Vai ficar mais fácil, eu coloquei aqui, ó, 5, 10, 15, vai de 5 em 5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 62, foi o último. Então, ela estaria em centímetros, aí eu vou vir aqui, né, vocês já podem colocar o valor certo, tá? Mas aqui nesse programa eu posso vir cá e alterar, né, o valor da coluna A, para ela ser o valor da própria coluna A, por exemplo, que é o que eu quero, dividido por 100. Eu apliquei, né, centímetros é 10 a menos 2, então aqui já está em metro agora, tá? Então, ou seja, 5 centímetros é 0,05 metros. 62 centímetros é 0,62 metros. Aí, depois que você tem isso, eu vou abrir agora o programa, né? Vocês vão plotar o diagrama de dispersão. Então, cada programa que vocês vão analisar vai fazer de um jeito. Vou colocar plot, scatter. Nesse caso aqui, o programa está em inglês, tá? E aí, ele me mostrou os dados aqui. Vou tentar aumentar. Vocês estão enxergando bem aí? Então, ele fez aqui, né? Que ele gosta de colocar resistência, que ele bota o nome que está aqui. Então, tá aqui, resistência em ohm e comprimento em metro. E aqui é obviamente que a gente vê que é um comportamento linear, né? É um gráfico linear. Então, a partir do momento que agora eu tenho esse meu gráfico, né? Aí, obviamente, vocês vão colocar título, vocês vão fazer um trem mais bem feito do que aqui é só para mostrar como que faz mesmo. Eu vou fazer esse ajuste linear, né? De uma equação de segundo grau, de primeiro grau. Então, vem aqui a análise, fit linear. Então, ele vai fazer um ajuste linear que está representado em vermelho. Aí ele marcou aqui o que é os dados da resistência e o que é o
o ajuste linear feito. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Peraí, aumentar o tamanho, na verdade. Só para vocês enxergarem, está um pouquinho exagerado. E aí eu vou copiar esses valores, né? Igual eu acho que vocês deveriam fazer no relatório. Então, foi ajustado uma equação do tipo y igual. Aí está até falando aqui, ó, a mais bx. Vou botar em bx, né? Aí dessa equação foi tirado o quê? Qual que é o intercept e qual que é o slope, né? Então, onde que intercepta o eixo, né, no ponto zero, e o slope, que seria a inclinação, que é o que nos interessa, né? Então, o valor de A não nos interessa, o valor de B, que é o que interessa aqui, ele vale 23,87, mais muitas coisas. Aí que entra aquela primeira parte, que seria como descrever, né, isso daqui. Como descrever isso daqui? Eu vou colocar um mais menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar meu bonitinho aqui. Mais ou menos dá para entender aqui. A primeira coisa desses experimentos, igual os outros que vocês fizeram, é você limitar o número de casas decimais, o número de algarismos significativos, porque você não tem toda a precisão que aparece, né? Então, você pode deixar 1 ou 2 algarismos significativos. Então, o slope aqui, né, que seria a inclinação, que é o nosso B, ele está valendo 0,3475 de erro. Não existe um erro com tanta casa. Então, eu vou reduzir ele a 1 ou 2 casas. Se eu fosse reduzir ele a 2 casas decimais, que é o que eu vou fazer, ele vai ficar 0,35, porque o 4 aqui está próximo do 7. Então, aumentei mais um pouco, eu acho que vai ficar melhor. Então, o 4 está próximo do 7, então ele vai ser arredondado para 5. Então, ficou 0,35. A partir do momento que eu coloquei 2 casas decimais, a minha medida só vai ter 2 também depois da vírgula, para ter o mesmo número de incertezas. Então, vai ser 87, 87. Então, está perfeito. Copiei os dados da minha tabela, que é o que importa, que é esse. Vocês podem até deixar, se quiser, esse menor aqui, ó, no relatório, ou o que vocês gerarem, mas não é para deixar no cantinho, mas alguma hora durante o texto, você vai ter que fazer essa mudança de número de casas decimais. E qual que vai ser a inclinação? A inclinação não é ΔY sobre ΔX? Então, qual que vai ser a unidade dele? Alguém pode me falar para eu colocar aqui? Qual que é o valor da inclinação, né? Qual que seria o valor da unidade? Ela é dada em que? Em ohms, em metro, em centímetro? O que que é essa unidade da inclinação? Que é o ΔY sobre ΔX. Alguém sabe? Perfeito. Ohm por metro. Ohm por metro. Ótimo. Tá aqui meu gráfico, né? Já está pronto. Fizemos aqui o ajuste. Agora eu vou lá e vou colocar no nosso onboard, tá? Eu vou dar uma modificada aqui, só para não ficar ocupando tanto espaço lá. Vou botar só no linear fit, vou nem escrever que é de resistência. Porque é óbvio que é, nesse caso, né? Aí. Ótimo, então deixa eu dar uma... puxar isso aqui para lá. Então tá aqui. Em vez da gente ter... Ué, vem não? Vem. Então tá aqui nosso gráfico, tá? Eu vou apagar esse... Tá, para não apagar os conteúdos, eu vou deixar ele aqui no canto, né? Porque isso aqui era só a interpretação do que seria. Aqui é o real, né? O que foi medido, o que foi feito. Então pronto, a partir do momento que eu tenho agora um valor de B, eu vou calcular com vocês o valor da resistividade e calcular o erro dessa resistividade, para a gente tentar descobrir qual que é o material que está sendo feito, né? Para isso, eu tenho que descobrir qual que é a área, né, que eu vou usar, que eu vou precisar da área, né? Então, eu tenho B, que é a inclinação, que tem esse valor que está aqui, que a gente já acertou certinho, e
eu tenho um valor de A que pode ser calculado a partir do diâmetro. Então, continuando, né, a área vai ser a partir do diâmetro, né, πr ao quadrado, então é π diâmetro sobre 2, né, ao quadrado. Isso é a área de qualquer coisa que é uma área de um círculo, né, que é o formato que um fio tem. Então, a gente calcularia, né, π vezes o diâmetro, que já está, nesse caso ele está em milímetros. Só um minuto que tem gente chegando aqui. Então, eu poderia passar para metros, né? 0,25. Aí para metro é 10 a menos 3, né? Milímetros, né? A unidade mili. Vezes 10 a menos 3, dividido por 2, elevado ao quadrado. Então, vou fazer a continha aqui na calculadora. Pi. É melhor fazer antes o... Isso aqui na calculadora uma científica meia boca, então 0,25 dividido por 2. Para que eu fiz errado? 0,25 dividido por 2. Isso, ao quadrado. Elevado ao quadrado, vezes π. Π. Deu, então, esse valor, né? E isso, na verdade, é vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado, né? Eu não fiz essa parte. 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Então, ele ficou com o valor, a área, né? 0, vamos ver aqui. 0,49 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, tá? Já passamos para metro. Quando eu passei aqui de 0,25 para 25 vezes 10 a menos 3, aqui já está em metro, tá? Então, só recapitulando, ó, ficou 0,04908, mas eu trunquei ele aqui, né, nessas primeiras três casas, vezes 10 a menos 6, o 10 a menos 6, né, não sei se é muito óbvio para vocês, seria devido a esse produto daqui, ó, que vai virar o menos 6. Isso aqui vira o menos 6. E esse aqui é o quadrado dividido por 2 vezes π, é o 0,049. Então, agora a gente tem o valor de A e tem a incerteza de A também. Então, se você tem um valor de A, a gente pode calcular e deve saber a incerteza de A para a gente calcular depois a incerteza de ρ, que ele quer a incerteza, né, de todo mundo. Aí vai ser aquela propagação de incertezas, né? Então, quando a gente quer saber a incerteza de um número, por exemplo, a incerteza de A, né? E nesse caso, A é dado por essa equação, né? E aí a equação está dependendo do diâmetro, que é a nossa variável nesse caso, né? Uma forma de fazer, que é o formato diferencial, é derivar parcialmente, mas nesse caso acaba sendo a derivada inteira, porque só depende de uma variável, né? Eu vou colocar parcial só para misturar os Ds. Então, a derivada parcial de A em relação a D, vezes o erro de D, elevado ao quadrado, raiz. Né? Então, é óbvio que, como é a raiz de alguma coisa que já é ao quadrado, não tem mais de um termo, isso vai ser a própria derivada de A em relação a D. Vocês podem usar aquela do polinômio também, tá, gente? É porque eu não estou de cabeça com a do polinômio aqui. Então, essa vai ser a incerteza de A. Então, qual que é a derivada de A em relação a D? Né? Então, é a derivada em relação a D, de quê? D ao quadrado sobre 4. A derivada disso que a gente quer fazer em relação a D. Vezes o delta D. O erro de D. Então, esse erro aqui, a derivada de D ao quadrado sobre 4 em relação a D, cai o 2 e subtrai um expoente. Então, isso aqui vai ficar D dividido por 2, porque caiu 2 aqui, cortou com o de cá, vezes o erro de D. Então, pronto. Essa é a incerteza de A, que é o que a gente vai precisar. Então, vamos calcular ele aqui. Vai valer D sobre 2, então é 0,25 milímetros, então é vezes 10 a menos 3, que eu quero deixar tudo em metro, dividido por 2, tá? Então, esse aqui é o primeiro termo, vezes a incerteza de D, que é 0,05 milímetros. É 0,05 vezes 10 a menos 3,
metros. Então, eu passei todo mundo para metro aqui. Eu vou ter a incerteza em metro quadrado, tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, 0,25 vezes 0,05 dividido por 2. Deu 0,00625, 0,00625, né? Só recapitulando aqui, ó. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, né? Vai se somar os expoentes, vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Ah, é muito pequeno? É sim. A gente pode até, se quiser melhorar para não ficar com esse tanto de casa, eu posso andar 3 casas aqui depois da vírgula, ó. Porque, de novo, a incerteza não vai ter 3 casas decimais, né? Eu posso truncar em uma casa decimal ou 2. Então, eu vou colocar em uma casa decimais, ó. Então, eu vou ir para 6. Eu vou arredondar para 6. Então, eu vou andar 3 casas para a direita, né? Ó, 1, 2, 3. Então, multipliquei aqui por 1.000. Se eu multipliquei aqui por 1.000, ó, 10, 100, 1.000, eu vou dividir por 1.000 esse cara de cá. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 9 metro quadrado. Então, essa é a minha incerteza, tá? Ou, se a gente fosse escrever de uma forma bonita, né? A mais ou menos delta A, qual que é o valor? A gente pode até deixar aqui, ó. Vai ser 0,049 mais ou menos 0,006 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Então, calculei A e calculei o erro de A. Vamos agora para o cálculo de ρ. Quanto que vai valer ρ? ρ vai valer o quê? B vezes A. Então, tem o valor de B aqui, que já está em metro, né? 23,87, que já está em ohms por metro. Até vou colocar aqui a unidade, né? Por metro, vezes A, que está em metro quadrado. Que é quanto? 0,049 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, qual que é o valor de ρ que eu vou encontrar? 23,87 vezes 0,049. Então, deu 1,17. Vezes 10 a menos 6. Então, agora tem ohm por metro vezes metro quadrado. Então, vai ficar ohm vezes metro. Né? Cortando M de K com M de K. Então, eu já encontrei qual que é o valor da minha resistividade. 1,17 vezes 10 a menos 6 ohm por metro. A gente pode voltar naquela tabelinha do roteiro, né? E ver se tem alguém com isso. Ah, não, mas aqui no roteiro, eles não estão usando ohm por metro, eles estão usando 10 a menos 8. Vamos fazer a transformação aqui, ó. Vou pegar aqui a tabela, os materiais, vou voltar lá para o Jamboard. Vamos duplicar isso aqui para ficar mais fácil. Ótimo. Aí, indo agora para o segundo, eu vou apagar o que eu não preciso aqui. Para não ficar muita informação. Isso aqui já é antigo, tá no anterior, tá? Isso tudo aqui eu não preciso. Ótimo. Essa tabela também eu não preciso. Pode vir aqui para cima. Ótimo. Então vamos colar aqui, ó. Qual que é aquele valor da tabelinha? Vou deixar isso embaixo, na verdade, isso em cima. Agora a gente vai comparar os valores, né, da resistividade. Então, a unidade que está nessa tabela, ó, é 10 a menos 8. E eu achei 10 a menos 6. Então tem que transformar, não é nada muito difícil, né? Então, 1,17 vezes 10 a menos 6 tem que virar 10 a menos 8. Ou seja, eu tenho que dividir esse número aqui por 100, e aí eu multiplico esse número por 100. Né? Então, abrir um espaço maior aqui.
Isso aqui continua sendo ohms por metro, né? Então, eu vou multiplicar esse cara daqui, né? Eu vou dividir ele por 100, aí ele vai virar 10 a menos 8. E, consequentemente, então, eu vou multiplicar por 100 esse aqui da frente, tá? Isso é uma forma de ver, tá? Eu tô tentando fazer um pouco mais didático. Então, o ρ vai valer 117, né? Que é esse vezes 100, vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Tá, agora eu coloquei na unidade da tabela. Vamos lá, alguém aqui vale 117? Ó, dois caras aqui são parecidos. A liga de níquel cromo e a liga de Cantal. Tá? Vamos descobrir qual que é a incerteza do nosso experimento, porque às vezes com a incerteza a gente cai em um e outro. Se a incerteza for mais ou menos 17, por exemplo, a gente poderia estar tanto em um quanto em outro. Então, como é que a gente calcula a incerteza? Então, aqui seria a parte 2, tá? Essa primeira parte desse erro que está aqui, eu vou deixar ela aqui embaixo, mas já vou apagar ela. Ela vai estar reproduzida aqui no primeiro slide, tá? Seguindo a ordem dos acontecimentos. Então, qual que vai ser a incerteza agora da nossa resistividade? Usando o método diferencial, vocês podem utilizar o método, né, se vocês quiserem. A gente sabe que a resistividade vale B vezes A, né, então ela depende das duas variáveis aqui. Eu vou fazer o diferencial que eu acho mais fácil, mas vocês podem fazer o método do polinômio, tá? Então, essa aqui vai ser a derivada da resistividade em relação a B ao quadrado, vezes o erro de B ao quadrado, mais a derivada da resistividade em relação ao A ao quadrado, vezes o erro de A ao quadrado. Tudo isso aqui raiz. Nós já calculamos, ou não? Não, calculamos nada. Nós já calculamos, sim, desculpa, o erro de A e o valor de A. Né? Então, eu já vou deixar anotado aqui em cima. Né? E o valor de ρ também, né? O valor de ρ a gente calculou, que está aqui do lado. Mas a gente calculou aqui embaixo o valor de A. Que deu 0,049 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. E o erro de A deu, quando a gente calculou aqui embaixo, né? 0,006 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, agora eu posso apagar essa parte aqui de baixo, que não me interessa mais, né? Nós vamos fazer o outro erro agora. Se tiver alguma dúvida, em qualquer momento, vocês podem me pausar, tá, gente? Me perguntar. Então, vou calcular esses dois termos, né? Primeiro, vou calcular a derivada de ρ em relação a B. O que é ρ em relação a B? Aí vai ser, vou fazer bem passo a passo isso, ó. É a derivada de B a A em relação a B. Aí o B sai, desculpa, o A sai, porque ele é constante na hora que você faz essa derivada parcial. Então, fica A derivada de B em relação a B, que vai dar 1. Então, esse aqui é o próprio A. Da mesma forma, a derivada parcial de ρ em relação a A é igual à derivada de BA em relação a A. B é constante, sai da derivada, fica a derivada de A em relação a A, que vai dar B. Bom? E o erro de A e o erro de B, nós temos lá o erro de B aqui da própria tabela, né? Isso aqui é B mais ou menos delta B. E temos o erro de A e o valor de A. Então, vamos calcular. Isso vai ser a raiz. Derivada de ρ em relação a B. Vale A. Elevado ao quadrado, A ao quadrado. Vezes o erro de B ao quadrado. Mais a derivada de ρ em relação a A. Vale B. B ao quadrado. Vezes o erro de A ao quadrado. Isso aqui vai ser idêntico para qualquer uma das situações, tá, gente? Só vai alterar os valores de A e os valores de B, de erro de A e de erro de B, quando vocês fizerem com os valores da tabela A. Então, agora é só substituir os valores, né? Então, para simplificar um pouco, para não carregar tanto, tá? Talvez, não sei se vai ficar... eu vou deixar... Para não ficar um valor muito pequeno, na verdade, porque... Nossa, bem que não... Eu vou passar... Eu vou deixar do jeito que está aqui para não dar confusão. Então, porque vai dar um número muito pequeno por causa disso aqui, ó. Aqui já tem 1000 de divisão, vai dar 6 casas decimais. Eu só vou transformar o A
de uma forma que ele fique maior o cálculo e mais fácil de fazer. Então, em vez de usar 0,049, eu vou multiplicar por 1.000 aqui, vai virar 49, e vou dividir por 1.000 aqui. Então, o meu A ao quadrado, fazendo dessa forma, ele vale 49 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Entendeu? Então, multipliquei por 1.000. Ó. 1, 2, 3. Virou 49. Dividir por 1.000 é dividir por 10 a 3. Então, virou 10 a menos 9. Então, todo mundo entendeu que o A que está aqui é o mesmo A que está aqui. Eu só reescrevi ele de uma forma diferente. Andei 3 casas para cá e acertei aqui. O erro de B já está aqui pequenininho, 0,35. Eu vou manter. Ao quadrado. Mais o valor de B ao quadrado, que é 23,87. Ô, sacanagem, ficou apertado, né? Vamos passar para a linha de baixo aqui. Isso vai ficar meio ruim aqui. Deixa eu fazer um pouquinho menor, só para a cabeça minha aqui, senão vai ficar muito grande. De novo. A. 49 vezes 10 a menos 9 ao quadrado, vezes o erro de B, que é 0,35 ao quadrado, mais o próprio B ao quadrado, que é 23,87, vezes o erro de A. Aí, de novo, o erro de A é muito pequenininho, então vou fazer a mesma coisa, vou multiplicar por 1.000 aqui e vou dividir aqui, só para vocês entenderem, né? Vai ficar 6 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Isso, 10 quadrados. Multipliquei por 1.000, dividi por 1.000, ficou aqui. Então, ele vai dar 6 vezes 10 a menos 9 ao quadrado. Isso tudo raiz, tá? A raiz a gente pode representar com meio. Um expoente meio é a mesma coisa da raiz. Então, continuando aqui para ficar bem completo esse exercício, vamos fazer as contas. Então, vai ser 49, que é o primeiro, elevado ao quadrado. Deu 2.401, vezes 0,35, vezes 0,35. Então, eu ainda não fiz o produto de 10 a menos 9, tá? Então, ficou 294,12. 294,12. E o que é 9? O que seria esse menos 9 elevado ao quadrado aqui, ó? Alguém sabe responder? Quanto que vale? (10 a menos 18, né? Então, meu primeiro termo aqui, ó, deu isso. Vamos para o segundo termo. 23,87 ao quadrado, vezes 6 vezes 6, 36, tá? Já vou botar de uma vez aqui, 36. 20.512. Já arredondando, tá? Só bem ruim aqui, né? 20.512. Isso. 20.512, eu já arredondei um pouquinho aqui, tá? Não tem problema ficar muita casa decimal. Vezes a mesma coisa. Aqui é o 9, né? 9 vezes 2, menos 18. Elevado a meio. O que a gente já consegue perceber aqui? Eu não sei se isso é óbvio para vocês. Que o segundo termo aqui, ó, o termo B, né? Ele é muito... ele pesa muito mais para a incerteza do que o primeiro termo. Porque quanto maior o número desses dois valores, maior vai ser a incerteza, né? Então, o primeiro termo aqui deu 300, arredondando. O segundo deu 20.000. Então, quem que está pesando mais? É o segundo, não é isso? E quem que está trazendo esse peso para o segundo, né? Propriamente dito? Esse valor pequenininho aqui do nosso... o conjunto, né, na verdade. Então, somando agora 20.511 mais 294,12
Isso vai dar 20.806. 20.806 vezes 10 a menos 18. Essa é a minha incerteza. Então, primeiro eu vou tirar a raiz desse primeiro, e depois raiz de 10 a menos 18. Se eu vou multiplicar por meio, vai ser 10 a menos 9 de novo. Então, vamos tirar aqui a raiz dele. Tem uma função já aqui, raiz quadrada, 144,24. Então, aqui deu 144,24, a raiz desse primeiro termo. 10 a menos 18, a raiz de 10 a menos 18 é 10 a menos 9. Então, essa é a incerteza que a gente encontrou. Mas a incerteza pode ter 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais? Não pode. Qual que foi o valor da resistividade a 10 a menos 8 que a gente encontrou? Foi 117, né? Então, eu vou deixar nessa mesma unidade, 10 a menos 8. Então, vamos transformar isso aqui primeiro, ó, em 10 a menos 8. Como que eu vou fazer isso? Vou multiplicar por 10 aqui. Multiplicar aqui por 10, por exemplo. Aí vai virar 10 a menos 8. E vou dividir aqui por 10. Tá? Ou seja, estou multiplicando por 1. Então, isso vai ficar o quê? Dividindo isso aqui por 10, vai ficar 14,4 vezes 10 a menos 8. O quê? Ohm por metro. Né? Então, eu não vou deixar 3 casas decimais, né? Então, vamos supor que eu queira deixar somente 2 casas decimais. Então, isso aqui vai ficar igual a 14 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então, como que ficou a minha resposta? Final, a minha resistividade mais ou menos meu erro. Então, isso vai ficar 117 mais ou menos 14 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Agora, com essa minha incerteza, eu estou vendo que isso está próximo de 100 e próximo de 131. Então, ele está mais próximo de 100 do que de 139. Então, eu poderia assumir, né, que no caso da liga B, ele seria esse material. No meu erro aqui, ó, se eu julgar o erro para baixo, esse cara poderia valer 103. Repare que a medida que ele fez, ó, oscila entre 95 e 105. E esse oscila entre 103 e 131. Mas aí ele fica fora do erro da liga de Canton. Então, esse meu material do tempo B é a liga de níquel-cromo. Aí, obviamente, que você vai colocar isso tudo no relatório. Todas essas contas têm que ficar explícitas, né? O passo a passo. E basicamente é esse o experimento que vocês vão fazer. Deu para entender? Alguma dúvida? Vocês querem tirar mais alguma dúvida da parte dos exercícios? Ou não deu tempo também, né? Entre a aula da manhã e agora, deu só 2 horas de intervalo, né? Não acho que não pode ser que não tenha dado tempo para vocês fazerem alguma coisa. Mas se vocês quiserem tirar dúvida da lista ou da matéria, se não, eu sugiro agora vocês se reunirem e fazer exatamente esse passo a passo. Eu encerrando a aula, ele demora uns 10 minutos para aparecer o vídeo para mim. Aí eu tenho que colocar o vídeo no YouTube, porque o canal lá está sem espaço, e aí eu consigo colocar o link para vocês, tá? Aqui, eu já posso tentar compartilhar, deixa eu ver se eu consigo esse passo a passo aqui. Aqui, ó. Com link. Cadê o link aqui? Leitor, copiar link. Eu acho que o link eu já consigo colocar lá na aula de hoje para vocês. Aula de 10 exercícios, vamos criar aqui material, depois eu completo com o vídeo, tá? Aula 11. Aula de laboratório, né? Acho que aqui eu já consigo colocar o link. Em breve. Vou dar aula. Eu já coloquei
Vai dar aquele mesmo problema, né? Ele não tem espaço para colocar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer download e colocar. Fez já? Fez. PNS, que chama. Tentar de última vez assim, se não der, aí eu tenho que esvaziar o drive e aí eu vejo onde que eu coloco para vocês. Browser, downloads, vamos ver se ele aceita aqui um arquivo leve. 400K. Não aceitou. Porque está sem espaço, né? Então não vai dar para colocar isso aqui para vocês exatamente agora, eu tenho que esvaziar antes os outros 15 GB que eu estou a mais, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Eu não sei, vocês têm algum e-mail da turma? Vocês querem que eu envie isso? Até eu resolver essa parte do Drive? Um e-mail que é da turma, não? Tá. Eu acho que eu consigo mandar para vocês o link, pelo menos aqui pelo Classroom. Deixa eu criar isso aqui de uma vez. Ele não vai aceitar isso aqui, então eu posso estar sem nada. Pessoas, acho que eu consigo marcar todos vocês. Já sei, ó. Nas atividades mesmo. Engraçado ele não aceitar o link, né? Deixa eu ver se eu consigo enviar para vocês, então, um e-mail. Enviar e-mail com os links. Aí não é possível que ele não vai conseguir enviar, né? Então tá o e-mail de todo mundo aqui. Aí eu vou colocar aqui assunto, link do Jamboard. Então tá aqui o link da aula do Jamboard laboratório. E eu vou colocar em cima aqui, deixa eu abrir o outro. O Jamboard da aula de mais cedo, tá? Que é a Dúvidas de Biologia. Isso aqui eu vou até alterar o nome que tá meio esquisito, né? Vou colocar aqui rapidinho. Aula, experimento 3. Vou voltar aqui. E esse é o da dúvidas ao exercício de hoje. Mas eu já vou baixar o vídeo desse aqui, tá? Eu vou colocar lá para vocês. Eu encaminho aqui também. Link do Jamboard da aula de exercícios. Enviou aqui para todo mundo de vocês os dois links, tá? Vocês conferem se vocês receberam, senão vocês me perguntam. Aí vocês vão clicar aqui, então, ó, igual eu estou mostrando aqui. Vocês clicam e eles vão abrir. Vai abrir pelo menos esse experimento que eu fiz com vocês agora. Alguma dúvida, então? Professor, só avisar que eu vi que o senhor me mandou mensagem com relação à prova, né? Se era para ser online ou não. Aí o pessoal conversou, a gente achou melhor que a prova ser online semana que vem. Perfeito. Vou interromper aqui rapidinho.